Olá a todos, eu sou o professor Marlon Mainardi. Nesse encontro de hoje eu gostaria novamente de avançar com os estudos usando o simulador IENCA para uma aula de indicador de pH em diferentes soluções. Eu vou iniciar aqui com um buscador, onde novamente eu vou digitar aqui para que vocês possam revisar. Deixa eu dar um zoom. IENCA. O IENCA, como eu comentava, ienca.com é um software pago. Vou abrir aqui o link novamente. E revisando, né, nós temos aqui diferentes áreas, disciplinas, né, como a matemática, a tecnologia da ciência e da computação, e com destaque a nossa área da química e física. Apenas relembrando, o IENC é um software que deve ser instalado no seu computador. Ele é um software pago. No entanto, nós temos aí uma versão que é Use IENCA em casa. E essa forma de utilização em casa, ou seja, para estudos, ela é gratuita, tanto para o aluno quanto para o professor. Para o meu colega professor que venha utilizar para dar aula e ainda continuar dentro de uma forma gratuita, é fazendo uso da fase de testes. Normalmente a fase de teste ela leva de 15 dias, podendo até ser renovada por mais 15 dias. Eu realmente, né, também estou fazendo uso da minha fase de testes, como eu demonstrei recentemente no vídeo anterior da formação da chuva ácida a partir da combustão do enxofre. Então, novamente, vou aqui fazer o uso do meu software, né, e vai aparecer aqui a tela, o IENCA. Essa é a aparência dele. Nós temos aqui química inorgânica, eletroquímica. Vou selecionar química inorgânica e avançar. Ele aqui ao canto da tela faz a revisão de que eu tenho mais 5 dias de teste. São 173 experiências para a área da física e 137 experimentos para a área da química. Vou clicar aqui em OK. Só revisando, né, eu tenho aqui todas as experiências. Recentemente eu tratei aqui do pico de Bunsen, né, da queima de diferentes metais, mas no último encontro falamos aí da combustão do enxofre formando SO2, SO3, que reagia com a água formando chuva ácida. E hoje a ideia aqui é exatamente o primeiro experimento de um total de 137, que é indicadores de pH em diferentes faixas. Vou clicar aqui em abrir. Aqui ao centro da tela nós temos um total de 6 indicadores, mas antes disso é importante destacar, o IENCA está em diferentes línguas, né? Eu aqui optei pelo inglês, mas tem espanhol, alemão, entre outros. Também o professor, né, um colega professor, pode, a partir dessas informações, planejar o seu roteiro. Eu comentava, né, no último encontro que na minha turma, lá na graduação, eu fiz algumas adaptações, inclusive trouxe aqui até uma tradução. Mas também é importante que o professor trabalhe com seus alunos, né, a questão da língua estrangeira de tão importância aí para o mercado profissional, pessoal. Bom, aqui no canto esquerdo ele faz aqui algumas orientações. A primeira é retomando a importância do potencial hidrogeniônico, da faixa de pH, do grau de acidez, né, tradicionalmente ali apresentado tanto no nível médio técnico e superior, para as aulas de química geral, química inorgânica. E aqui nós temos 4 soluções. Na dúvida, ao clicar no i, ele mostra, traz aí a informação de qual é essa solução. Por exemplo, quando eu clico aqui em i, ele vai dizer que é água e ácido etanóico. No segundo copo, na segunda solução, apenas água. No terceiro copo, água e hidróxido de sódio. E no quarto e último copo, no quarto e última solução, água e ácido nítrico. Nós temos aqui um total de 6 indicadores. Indicador universal, indicador litmus, que é o famoso indicador tornassol, indicador de fenolftaleína, o indicador timol, que é o nosso famoso azul de bromotimol, o indicador tropeolina e o último também muito conhecido, o indicador alaranjado de metilo. E aqui no canto esquerdo, né, na legenda, ele faz as orientações. É importante destacar, aqui abaixo nós temos as famosas fitas de pH.
Inicialmente aqui nós temos o indicador universal. Veja que para cada indicador nós temos diferentes fitas. Como o primeiro vai ser de fato universal, manteremos aqui o indicador universal e aí ele dá a orientação. Arraste o indicador ao centro do copo, ou seja, da solução. Você vai observar que ao adicionar uma amostra desse indicador, as soluções automaticamente mudam de cor. E o professor vai pedir para que o aluno observe essas mudanças e automaticamente também perceba as variações, indicando as faixas de pH para cada uma das soluções. Por exemplo, aqui nós temos água e ácido etanóico e o aluno vai observar que essa faixa dessa solução é exatamente aqui, aí tem uma discussão, né, uma análise ali da fase colorimétrica, que isso também acontece na prática experimental. Nós estamos aqui numa prática simulada. Nós temos aqui a faixa exatamente pH 3. A faixa de pH da água exatamente 7. Né? Aí o professor fundamenta o grau de potabilidade, né? a faixa de pH na classificação de uma água potável, que normalmente varia a partir de 5,5 a 7. Nesse caso, a água está apresentando pH totalmente neutro, 7. Já a água contendo hidróxido de sódio, né, como já esperado, é uma base, pH 14. E a água contendo ácido nítrico, né, um ácido extremamente forte, também aqui pH 1. E aí tem toda uma discussão, tem um roteiro, o professor pode pedir para que os alunos planejem esses resultados em forma de planilha, que discuta, né? Mas olha só que interessante, ele também dá uma indicação. Para ir para o próximo experimento, aperte F5, vou clicar aqui F5, veja que ele vai reiniciar todo o experimento, e agora nós vamos refazer, eu não vou fazer toda, né, para que o professor possa também experimentar com seus alunos. Olha só, litmus, né, o tornassol. Então a primeira coisa a observar é que nós temos que trocar a faixa de pH. Então vamos procurar aqui litmus, está aqui. Então veja que a famosa fita de pH, né, neutro, ácido ou base. Agora eu vou novamente litmus, água e ácido etanóico, litmus em água apenas, litmus, água e hidróxido de sódio, litmus em água e ácido nítrico. E aí novamente o professor promove ali uma série de reflexões, discussões, onde o aluno vai perceber que o índice da primeira solução é ácida, da segunda é neutra, da terceira é básica e da quarta é exatamente ácida. E nessa faixa aqui temos a limitação de perceber o quanto ácido ou quanto básico. Mas a ideia é exatamente indicar a faixa em ácido neutro ou básico. E aí novamente um F5 e aí o professor pede, né, para que os seus alunos, né, os seus possíveis grupos, de forma remota, refaçam avançando com o uso do indicador com fenolftaleína, com azul de bromotimol, com a tropiolina, até por fim chegando lá no alaranjado de metila, aonde não pode se esquecer de trocar, por exemplo, aquela alaranjado de metila. Nós temos aqui uma outra visualização, e aí adicionando, vou adicionar apenas no primeiro e no último, aonde o professor e os seus alunos vão discutir se esses materiais têm característica ácido, básica ou neutra. Então, acho que é uma possibilidade bem interessante de fazer a fundamentação das funções inorgânicas com a fundamentação do potencial hidrogeniônico. E, por fim, recapitulando, estamos aqui no IENCA, ienca.com, um software que deve ser instalado para o aluno, tem a versão home, para o professor a versão home para estudar, para o meu colega professor a versão de testes, como eu comentava aqui, a minha que está exatamente numa fase de testes, e desejo a todos aí bastante sucesso. Esses softwares, simuladores, esses laboratórios virtuais nos permitem, principalmente nessa fase de distanciamento, avançar com essas experiências simuladas, de forma alguma substituir o laboratório, mas pelo contrário, de permitir que a gente avance com as experimentações simuladas e contribuindo aí com a formação e o aprendizado dos nossos alunos. Desejo novamente muito sucesso a todos e até breve.